Deixa-me lançar-te aqui um outro desafio, que é algo que eu vou pensando também, que para mim é importante como professor, mas também foi importante para mim e continua a ser importante. A dança, e esta dança social, a dança como uma forma de conhecer o meu corpo, ajudou-me bastante. Foi um processo difícil, foi um processo que deu um grande gozo, mas é um processo difícil, não é mesmo? Estar perante nós próprios é difícil. Hoje em dia, quando eu falei dos telemóveis, mas aí não há silêncio, não é? Silêncio para a gente se observar. E às vezes mete muito medo a gente se observarmos a nós próprios. Mas a dança, como forma de ter consciência de mim próprio e do corpo, foi importante. Na relação com o outro, ainda mais. Pelas questões de sociais, mas também por ver o outro como um espelho de mim próprio. Eu já não sei, eu vi uma história de que era os espartanos que, como castigo, com alguns prisioneiros de guerra, colavam-nos junto a um cadáver, atavam-nos e punham-nos num barco durante um dia ou dois e depois iam lá buscá-los. E acho que era uma experiência horrível, mas ao mesmo tempo de uma grande... porque a pessoa via o corpo do outro que estava sobreposto, mão com mão, cabeça com cabeça, não sei o quê, mas o outro não tinha vida. Então, nessa comparação com o outro, a vida, aquilo que não se vê, aquilo que não é igual, também ganha outra forma. E eu acho que há algo disso nestas danças a par, quando tu tens o outro à frente, aquilo que é único em ti também se ganha espaço. E eu acho que há algo aqui que também tem a ver com um habitat diferente, que é uma sobrevivência social. E eu sei que algumas pessoas têm mais stress, eu vejo muitos miúdos, se calhar de 13, 14, 15 anos, com muito stress em conformar, em jogar esse jogo social de uma forma muito... tem pouco peso. Eles estão sempre vulneráveis àquilo que vem de fora e não trazem a sua própria força, não é? Para dizer que não, para dizer eu faço da minha maneira, eu faço diferente. Mas há um jogo social, e nas danças sociais há este jogo de... E prendem-se muito com esta ideia do... eu prefiro dizer no masculino, é um teatro entre o masculino e o feminino. Há uma sedução, há um convite, e a pessoa sente-se aceite, não se sente aceite, sente que consegue expressar aquilo que quer dizer ou não, ou se for muito tímida, pode-se sentir... Isso pode ser marcante. Eu, como professor, tenho muito cuidado, mesmo em termos de espetáculo. Pôr um aluno num palco, um aluno que não vai ter uma boa experiência, pode marcar para o resto da vida, se ele não tiver ferramentas suficientes. Um homem que tenha muitos problemas de confiança, que vá convidar e que leve daquelas tampas brutais, se não conseguir... Isto pode parecer uma coisa de nada, que a gente se ri nos filmes, mas eu sei como isto marca pessoas, e as pessoas ou nunca mais arriscam, ou então assumem o desafio. Então a questão é esta, que é... Eu às vezes não sei, acho que pode vir dos dois lados, se estas questões de identidade e psicológicas, uma pessoa que seja dolorosamente tímida, ou seja, o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se isto influencia o corpo, se o corpo começa a fechar-se um bocadinho à relação com o habitat e com os outros, e se isso depois também perpetua, não é? Ou se essas próprias questões que ao longo da nossa vida nos fizeram perder algum equilíbrio, nos podem afetar essa confiança e essa posição para relacionarmos com os outros. É totalmente diferente na dança. Se eu olhar para o chão, o meu objetivo vai ser o chão. Se conseguir olhar para o par, eu vou conseguir assumir um bocadinho mais este espaço, a minha importância no espaço de comunicação com os outros. E para terminar esta ideia, porque isso foi uma das coisas que mais me marcou, foi umas reportagens que eu vi sobre terapia do riso. Não é que eu fosse fazer isso, eu achava muito engraçado ver a malta toda a rir-se em conjunto à bruta, ou seja, sem nenhuma razão, mas começa a rir, são todos a rir. Depois, na realidade, explicaram que se uma pessoa se rir tempo suficiente de forma falsa, quem consegue enganar o cérebro e tu acabas por ficar feliz. É a história de um riso contagioso. A gente começa a ver um filme cómico sozinhos em casa, não ri muito. Mas se tivermos amigos à volta, é uma gargalhada geral. E isso, eu pensei bastante nisso, que é
nós conseguimos criar essa perspectiva positiva enganando, salvo seja, criando esse hábito que à partida é falso, mas depois cria uma experiência verdadeira. Mas depois não será possível também o contrário, que é, e mais uma vez volto aos telemóveis, que é, se eu tenho um telemóvel aqui, esta é uma posição de uma pessoa que anda deprimida na rua. E será que isto não me coloca numa posição de fechamento e de depressão e que depois não me permite aproveitar o corpo na relação com os outros? E às vezes não sei de onde é que vem, o que é que começou primeiro. Na tua experiência, não estou a dizer para tu me dares uma resposta, ou seja, tu sentes também isso, que tens que perceber o que é que surge primeiro, uma questão psicológica ou uma questão física que afeta o psicológico? Pá, sim, imagina, na verdade, pronto, como nós estávamos há pouco a falar, eu acho que o corpo e a mente são uma unidade que na verdade é indissociável, ok? Começando um bocadinho atrás naquilo que tu estavas a dizer da preocupação com o par e com o outro, não é? Acho que muitas vezes há dificuldade em dominar e conhecer e perceber o seu próprio corpo, não é? Aquele afastamento do corpo que tu referiste, e se há essa dificuldade primeiro, é muito difícil a pessoa estar preocupada e concentrada e focada com o próximo ou com a pessoa com quem está a dançar se não se tem a si própria bem conhecida e bem resolvida, entre aspas, não é? E acho que a coisa muitas vezes começa logo por aí, tal como estavas a dizer, da mesma forma, se a pessoa tem um mau padrão de movimento, não é? Se a pessoa se mexe mal, depois do facto de tu ires tentar ensinar a pessoa a dançar, isso é muito mais desafiante e muito mais difícil porque a pessoa já se mexe mal, mesmo sem dançar, já tem coisas que ela própria não consegue fazer. Portanto, o facto de tu a tentares ensinar a dançar sem aquelas questões de passo que tu referiste também, acho que dificulta o processo. E lá está, sendo o corpo e a mente coisas indissociáveis, tanto o corpo influencia a mente como a mente influencia o corpo. Ou seja, imagina, uma das coisas pelas quais nós nos regemos é a coerência. Okay? Portanto, eu procuro sempre ser coerente comigo próprio e com aquilo que eu faço. Não é? Portanto, e isso tem uma parte boa e tem uma parte má, como tudo na vida. Não é? Agora, se por exemplo tu estás cabisbaixo, estás triste, estás chateado, a tua posição por norma é uma posição, como estavas a dizer, mais fechada. Okay? Se tu colocas o teu corpo numa posição completamente diferente, em que olhas em frente, em que a tua coluna está comprida, em que estás com o peito aberto, das duas uma, ou o teu sentimento, a tua sensação, a tua disposição muda e tu, em vez de estares cabisbaixo e triste e chateado, neste caso, o corpo passa a informação à tua mente, tu não estás assim e a tua mente segue, ou então tu voltas à mesma posição corporal que tinhas quando estavas chateado. Okay? O contrário também é verdade. Se tu estás feliz, estás contente, estás satisfeito com alguma coisa, sei lá, o sol está a brilhar, está um dia bom, é verão, pode ir à praia, sei lá, qualquer coisa. Mas colocas o teu corpo numa posição fechada, pequena, não sei o quê, estás assim, esse princípio vai se manter, ou seja, ou a tua mente não deixa o teu corpo estar assim, tu acabas por abrir e ficar numa posição diferente que traduza aquilo que se passa cá em cima, ou a tua mente é influenciada pelo teu corpo que agora está assim. Portanto, tudo aquilo no teu corpo, todo o posicionamento está a dizer ao teu cérebro que tu na verdade não estás bem, que estás mal. E, portanto, tu de uma forma ou de outra estás a programar num determinado sentido. Okay? Não sei se isto faz sentido e se isto responde. Agora, se o facto de eu estar no telemóvel numa posição mais assim me pode por si só fazer sentir mais deprimido, ou mais triste, ou mais chateado, isso na verdade não sei dizer objetivamente. Algumas pessoas poderá fazer, a outras não. Imagina, há muitos indícios, muitas coisas, pronto, e tu fazes isso de certeza e sabes perfeitamente enquanto professor de dança daquilo que eu estou a falar. Pela linguagem corporal de uma pessoa,
tu consegues tirar algumas coisas sobre a pessoa e sobre o estado de espírito da pessoa naquele momento, não é? Mas isso lá está, são coisas que associamos, não são relações obrigatoriamente verdadeiras. Eu por estar de braços cruzados assim não quer dizer que estou... E é sempre um contexto, não é? A gente Exato, há sempre um contexto, claro. Eu adoro, obviamente, aqueles, como toda a gente, adoro aqueles vídeos da malta que fala acerca da linguagem não verbal e dos espiões, ex-espiões da CIA que mostram como é, mas de facto, na realidade, aqueles mais honestos mostram também. Isso são sinais que têm que ser contextualizados com o resto, porque nós não somos uma só. Mas eu acho que neste sentido, há uma coisa que eu costumo dizer, porque eu gosto de receber pessoas em minha casa. Quando faço um jantar, gosto de ser anfitrião, e para mim é muito importante que não haja nenhum elo quebrado. Têm todos que passar pelo centro. E eu acho que isso faz muito sentido. Com as coisas que tu vais dizendo acerca do corpo e acerca desta responsabilidade mútua das várias partes do corpo, da cabeça, do corpo, e quando eu tenho cá as pessoas todas, eu sei que alguns elos já estão criados. Há pessoas que se conhecem, podem estar aborrecidas naquele dia, mas pronto, mas que têm qualquer coisa que eu possa usar. Há pessoas que não se conhecem, a minha principal tarefa é não deixar ninguém de fora. Eu nunca, por exemplo, eu sei que sou um chato, mas eu sou incapaz de chegar a dizer considerem-se beijados. Ou então alguém que diga isso. Se alguém me disser isso, eu levanto-me e vou lá dar-lhe um beijo. Agora não, infelizmente. Agora tem que ter mais cuidado. Agora não. Sim, mas eu acho que isto muda muito. Bom, sim, eu sempre estava a dizer. Que é qualquer um desses elos parece-me importante e todos têm que passar pelo meio, têm que influenciar o todo. E como amante dessa perspectiva de organizar um grupo de pessoas numa boa, de ser anfitrião, no jantar, as coisas, depois há um momento em que tu ou as pessoas têm qualquer coisa para dizer, mas as outras não têm, não podes cuidar o tempo todo, tu crias as condições ideais. De forma muito simples, é óbvio que eu posso pensar, se tenho 20 pessoas, a complexidade dessa relação é grande, não é? E nem toda a gente tem capacidade para observar. É o que eu faço todos os dias, eu lido com grupos de adultos, portanto para mim é relativamente fácil ver num grupo as ligações e interações. Mas tento reduzir para o mínimo denominador comum, que é um grupo de 4 pessoas que vão jantar, se colocam frente a frente, assim, é mais fácil que tenham uma relação com o centro e tenham uma comunicação única, uma conversa, que estejam juntos. Se por acaso estiverem um bocadinho afastados, são aquelas mesas muito grandes, desconfortáveis, que é o que acontece nas mesas de casamento. Tu não consegues sequer ouvir a pessoa que está do outro lado. É mais difícil. Agora, o que é óbvio, independentemente do que as pessoas tenham para dizer e que seja interessante e que a vontade que tenham de comunicar, se tu colocas as pessoas todas numa mesa corrida, todas lado a lado, naturalmente, em 95% dos casos, vai ser que as pessoas ainda tentam falar as 4, mas depois fazem 2 grupos de 2. Claro. E eu acho que isso também é um bocadinho, revela um bocadinho esta preocupação de integração que tu estavas a dizer, que é provavelmente nada, ou se alguma coisa começou antes, alguma questão começou antes, também já não nos vale tanto a pena estar preocupados com isso, se criarmos as condições certas para que as coisas se voltem a juntar e a estar integradas. Eu acho que cria melhores hipóteses das pessoas fazerem esse caminho por si próprias, não é? E ganharem mais confiança e irem à procura de estarem mais equilibradas, e isso dá-lhes mais confiança na relação com os outros e consigo próprios. Isso também é uma bola de neve ao contrário, não é? Que sobe a colina. Pois, claro, imagina, muitas vezes não... A questão não é tanto o que é que começou primeiro ou o porquê. Estás a perceber isso? Muitas vezes não leva a lado nenhum que seja proveitoso, ou seja, interessa mais isso que estás a dizer, se forem criadas as condições para que a pessoa possa de facto alterar aquilo que quer alterar, não é? O porquê acaba por ser muitas vezes secundário nesse contexto, pelo menos, que estamos a referir, não é? E as ferramentas que se dá à pessoa para que isso aconteça, não é? E acho que a dança é uma excelente ferramenta e proporciona outras ferramentas também. Pronto, acho que faz todo o sentido e acho que pode sem dúvida fazer a diferença. Uma das coisas que eu faço, agora para fazer essa questão da integração, que eu faço como professor,
atenção, que é muito diferente a imagem que nós temos da dança, porque as pessoas que estão de fora veem a dança como uma arte visual. É o resultado final que se vê de fora. Quando pensamos em danças sociais, a ligação, aquilo que não se sente e que não se vê, que ganha outra força. Especialmente quando não é para espetáculo, não é? Ainda é mais, o abraço. Aquilo que eu, passado 18 anos, eu num abraço faço um scan absoluto, da mesma forma como eu às vezes te vejo fazer, mesmo à distância, não é? Numa aula de pilates, tu dizes-me, João, põe não sei, o ombro mais para trás, assim, como é que ele conseguiu perceber que eu estava assim? A imagem é tão pequenina e se não estou, porque é o teu hábito de integrar toda essa informação. Eu consigo fazê-lo muito bem com um abraço. Ver se a pessoa está nervosa, ver se a pessoa se confia, se não confia, se tem um hábito se faz exercício físico ou não, se tem contacto com outro. Há um monte de coisas. Só tem a mão, se está suada, se não está, se está em tensão, há um monte de coisas. Mas uma das coisas que eu gosto de fazer inicialmente, quando estou a tentar perceber alguma coisa que não no equilíbrio do outro para a comunicação, a par, é fechar os olhos. Há coisas que eu sinto logo, mas para ter a certeza fecho os olhos. E nós conseguimos fazer coisas com o contacto da mão, perceber perfeitamente onde é que está a bacia e se a bacia está ligada, se há uma ligação. Então essa integração faz bastante sentido. Não te querendo roubar imenso tempo, eu queria só fazer aqui uma pergunta que tem a ver com este nosso hábito, com esta nossa relação em particular, que é comigo, com a Raquel, com o Estúdio 8, mas não só, e com o Pedro. Tens tido, por várias razões, ou por acaso, esta ligação com muitos bailadores sociais e com muitos professores de dança. Que tipo de interação, como é que difere? Ou seja, o que é que te parece assim mais comum dentro da malta que faz dança na relação com o teu trabalho? Ou seja, há mais disponibilidade, há menos disponibilidade, as pessoas vão com questões que são mais específicas desta atividade ou não? Imagina, o que é que eu posso dizer quanto a isso? Na verdade, há coisas em comum e há coisas que diferem, não é? Portanto, vamos pensar na coisa em comum como sendo a dança e o contexto social da dança como, se calhar, o ambiente em que as coisas apareceram ou em que as pessoas se aperceberam de algumas coisas, não é? Sejam coisas em que a pessoa, por ter mais autoconhecimento, percebeu que aquela anca, aquele joelho, aquele pé não mexe daquela forma, mas mexe da outra, e vem ter comigo para que possamos resolver aquilo. Seja uma dor que apareceu quando a pessoa começou a praticar mais e a dançar mais vezes. Pronto, depois, dentro desta especificidade, há muita coisa diferente e que faz sentido mediante aquilo que nós falámos há pouco, que é cada pessoa, além de uma genética diferente, tem um passado diferente, não é? E o nosso passado acaba por ser a nossa história, aquilo que nos aconteceu, as coisas por que passámos, as pancadas que demos quando éramos miúdos, as quedas de bicicleta, etc. Pronto, tudo aquilo que é a nossa história condiciona a nossa evolução enquanto seres humanos, a nível de movimento ou outros níveis. E, como tal, o que é que acontece? Mesmo, pronto, todas as pessoas com que trabalhei com o trabalho do mundo da dança, a grande maioria são eventos que até podem estar relacionados com a dança, mas eventos específicos daquela pessoa que condicionam alguns aspectos relacionados com a dança, sim, mas naquela pessoa. Portanto, eu diria que são coisas individuais e específicas a condicionar algo que acaba por ser mais ou menos comum a toda a gente, caso seja uma bailarina, um bailarino, um professor de dança, um bailador social. Portanto, acho que na verdade são coisas específicas de cada um que depois condicionam a coisa mais geral que acaba por ser. Há práticas de dança que afetam de forma diferente, por exemplo, como eu estava a dizer, no caso do clássico, eu sei que há uma grande pressão sobre os miúdos, desde muito novos, para condicionar o corpo.
Sei que, e por exemplo, que é uma das pessoas que também frequenta ou frequentou o centro, que o Bruno Alves, bailarino contemporâneo, com o qual já tive aqui conversa, tem uma relação diferente, por exemplo, com o chão, e isso também muda o padrão de movimento em relação a um bailarino de danças de salão ou de danças sociais, que geralmente é mais vertical, mas lá está, por exemplo, a dança de salão tem um objetivo diferente das danças sociais. As danças de salão também se procura uma forma que é uma forma que nos é dada à partida, é um padrão ao qual queremos chegar. Por exemplo, na nossa área, nós tentamos fazer é que as pessoas conheçam a cultura e conheçam o vocabulário mais tradicional, mas depois o tornem seu. Nem todas as danças são assim. Tu já sentiste alguma diferença na influência dos diferentes tipos de dança nesse processo? É assim, imagina, o passado da pessoa condiciona claramente o seu presente, o seu passado, pronto, e a forma como lida com esse passado e com essa experiência passada. No caso, por exemplo, de um bailarino com o passado de movimento que o Bruno tem, o corpo e a mente dele são treinados e trabalhados para aquilo, ou seja, o corpo dele é treinado para uma coisa específica, tal como o teu corpo é treinado para outra coisa específica. Portanto, que são todas coisas para as quais, na verdade, se pensa que o corpo não está feito. Ou seja, isso vai especializar o corpo, o que vai ter vantagens e desvantagens. Num caso, poderá haver vantagens a determinado nível e desvantagens a outro. E a coisa funciona mais ou menos sempre assim, com as vantagens e as desvantagens diferentes. Posso dizer, por exemplo, no caso do Bruno, ele tem muitíssima mobilidade, como exemplo, muitíssima flexibilidade. E a forma como ele vê o corpo dele, em função das necessidades dele, é completamente diferente, por exemplo, da forma como eu vejo o meu ou como tu vês o teu. Não é? Por exemplo, uma pessoa, um bailarino como o Bruno, é capaz de perceber uma diferença no corpo dele que acontece numa amplitude de flexão máxima, ou que é uma amplitude a que eu ou tu nunca conseguiremos chegar, se calhar, na nossa vida. Estás a perceber? Portanto, há de facto diferenças, não as classificaria como melhores ou piores, apenas diferentes, são coisas específicas, percebes? No teu caso em particular, os teus desafios são outros. No meu caso específico, ainda são outros. E no caso, pronto, de outras formas de programar o corpo para outros objetivos específicos, serão outros. Mas aí, agora tu disseste uma coisa que é importante, já me tinhas dito antes, que era esta ideia de que não é, apesar de tudo, apesar de que esta expressão dançada é natural no ser humano, porque é uma coisa que nós fazemos de forma automática, é uma das nossas expressões mais básicas, mas não é absolutamente natural fisicamente. E portanto, achas que ou seja, cada um de nós deverá ter um foco generalizado na saúde e no equilíbrio físico e depois pontualmente ir adaptando às suas atividades, ou deve focar a sua atenção neste caso, uma profissão, um profissional da dança que deve focar a sua atenção no equilíbrio para aquele movimento? Imagina, eu acho que não entender aquilo que tu me queres dizer. Primeiro, acho que tudo depende. Esta é a resposta clássica que na verdade não quer dizer nada, não é? Mas depende de quê? Depende de como. Imagina, uma pessoa que dança socialmente e que faz 2 aulas de dança por semana, dança 3 vezes por semana. O impacto que isso pode ter no corpo dela é diferente, por exemplo, do impacto que a dança tem no teu corpo. Ou que a dança tem, por exemplo, no corpo do Bruno. Percebes porquê? Porque
o Bruno na dança dele, tu na tua, mas vocês especializam o vosso corpo naquilo, treinando constantemente e repetidamente para aquilo. Portanto, o impacto que isso pode ter no corpo é completamente diferente de uma pessoa que dança 3 vezes por semana. Ok? Essa é a primeira. Depois, uma pessoa que dança 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, se calhar, dependendo da pessoa, do passado da pessoa, tudo isto que nós já falámos, pode não ter, na verdade, nenhum problema, nenhuma consequência, e aquilo poderá e deverá ser uma coisa boa para a pessoa, na medida em que o movimento é bom e aconselha-se e serve para lidar com outras coisas eventualmente más que o corpo tenha. Isto já muda de figura quando a pessoa passa a especializar o corpo naquilo com uma carga horária, com um stress que o corpo não consegue gerir em função das coisas que já tem. Alguém que faz da dança-vida, como tu, o caso já é um bocadinho diferente. Porquê? Porque tu necessariamente, o Bruno necessariamente, vão tirar o corpo do equilíbrio que é saudável e bom para o corpo, dentro daquilo que se pensa, que é o padrão de movimento, vamos pôr entre aspas, correto, porque não há um manual nem um livro de instruções, há apenas aquilo que se pensa e que se sabe que é saudável e bom. E, portanto, será importante algum trabalho para fazer um reset dessa programação toda que vai toda no mesmo sentido. E esse mesmo sentido é ser o melhor possível naquilo que se faz. Não visa especificamente a situação do corpo, mas se o corpo começa a ficar muito especializado naquilo que se faz, ele deixa de ficar funcional. Se ele deixa de ficar funcional, deixas de conseguir programá-lo para aquilo que queres, porque ele vai rejeitar isso, com dores, com coisas, com... Diz-me uma coisa, eu, sei lá, por exemplo, dentro do mundo da dança, para mim é útil saber dançar muitas danças diferentes, porque acaba por equilibrar, não consigo perceber o movimento visto de várias perspectivas, é mais completo. Portanto, seria correto dizer que é mais saudável nós podemos fazer vários tipos de exercícios físicos diferentes para que o corpo não fique condicionado só a uma forma? Sem dúvida, eu diria que sim, diria que isso faz todo o sentido. Ainda assim, e é como tu disseste há pouco, para que uma pessoa corra ou consiga correr de forma eficiente, ela tem que conseguir andar de forma eficiente. Não vale a pena eu estar a trabalhar técnica de corrida com alguém que não tem uma boa técnica de marcha. Estás a entender? Da mesma forma, como tu disseste há pouco, torna-se muito difícil ensinar uma pessoa a dançar se a pessoa não tem um padrão de movimento minimamente aceitável, não é? E isto aqui acaba por ir um bocadinho dentro da mesma lógica, ou seja, mesmo comum a todos os tipos de dança diferentes que a pessoa até pode fazer e tipos de exercício físico. Há coisas específicas, compensações específicas na forma como aquela pessoa se mexe, em que ela as vai fazer sempre. Estás a ver? Que são transversais a qualquer exercício que a pessoa faça, porque o corpo, na verdade, mexe daquela maneira. Poderás ir buscar, sim, movimentos menos repetitivos num determinado padrão, poderá ser bom para o corpo, sim. Melhor do que fazer sempre aquele gesto técnico igual, sempre aquela coisa específica igual. Sim, se variares, sim, poderá ser melhor porque tens um leque de movimento diferente e que se pode complementar. No entanto, ainda assim, pode haver coisas que sejam transversais a isso e que acontecem porque são coisas da pessoa. Aí ajuda o quê? Lá está, mais uma vez, o papel do professor, do terapeuta, do treinador, em fazer com que a pessoa altere aquela forma de movimento, aquele padrão de movimento, porque por nós próprios nós vamos por onde é mais fácil, o corpo vai por onde é mais fácil. Portanto, se eu já estou habituado a mexer-me por ali, é aquilo que eu vou fazer mesmo. E muitas vezes nem me percebo do que estou a fazer. É muito fácil. Alguém de fora, se me diz, olha, isto aqui devia ser ali. Devias fazer diferente. Não está correto. Fazes sempre aqui. Fazes sempre a extensão à custa desta zona. Ok? Olha, eu modo assim de finalização, eu acho que tem a ver com esta fase, por muito pouco que saiba, sempre vou ouvindo em relação ao meu próprio padrão, aos padrões das pessoas que estão a fazer aulas à minha volta, ou por exemplo, à Raquel, porque nós dançamos em conjunto,
E isso deu-me outra capacidade para me observar, mas também para observar as pessoas à minha volta. E às vezes só por desporto. Que é, sei lá, vou com a Joana na rua e digo, olha ali, aquele está mais assim, mais assado. E isso é divertido. Sempre gostei de pessoas, em toda a sua diversidade. Sim, claro. Imagina, tu necessariamente pelo teu trabalho estavas a dizer que sabes pouco, mas não, tu tens uma elevada capacidade de calibração, ou seja, de perceber a forma correta, não é? E perceber qual é a diferença em relação à forma correta que aquela pessoa está a fazer. E tu tens isso muito treinado porque é isso que tu fazes, não é? Portanto, é isso que faz sentido. Isso é divertido por isso, porque é algo que é natural. Agora, esta fase é especialmente divertida porque a malta saiu à rua, especialmente depois da primeira fase de confinamento, saiu à rua com montes de exercício físico. E eu geralmente é uma coisa que faço sempre. Se eu puder, todos os dias correr, fazer outros desportos, faço, e especialmente na rua. E portanto já era um espaço, sei lá, o parque, a zona aqui à volta é um espaço que para mim era normal e de repente ficou cheio de pessoas a fazer exercício físico. E de facto há para aí malta personal trainers e há pessoas que se vê que têm uma série de têm um método e tal. Mas depois também há a loucura total, que são pessoas que estão com uma necessidade e colocam no exercício físico todas as coisas que lhes passam pela cabeça sei lá, não sei, de que viram nos filmes, na televisão, mas tudo misturado há uma troca. O que às vezes é muito divertido. Eu não estou a dizer isto por mal, porque é enternecedor e é comovente ver esta força vital das pessoas de procurarem de mudar. Agora, neste caso, sim, acho que faz sentido cada vez mais desde que eu comecei a fazer este trabalho contigo, cada vez sou mais exigente em relação a mim próprio, em relação a, sei lá, se vejo alguém a fazer abdominais ou não sei o quê, começo a perceber, olha, se calhar eu também fazia isto e por muito boa vontade ou por muita energia que eu tivesse a despender, se calhar aquilo não me estava a ajudar a longo prazo. Mas acho que é uma fase boa para que a malta consiga, depois deste esforço inicial de se lançar à loucura, de compreender um bocadinho melhor o que é que está a fazer. Porque faz lembrar aqueles filmes, como o meu avô, que tinha aquelas imagens dos filmes da ginástica sueca, não sei o que é que a gente vê nos filmes antigos. Eu acho que e pronto. Como os próprios filmes do Pilates também, pronto, aqueles filmes de 1930 que se vê às vezes, e pronto, também são filmes do género, não é? Claro que as coisas já evoluíram muito desde aí, mas isso imagina. Acho que é bom e que é saudável que as pessoas o façam, mesmo até porque tem que se começar por algum lado, percebes? E é exatamente a forma como os bebés aprendem a mexer-se e a andar, é justamente isso, é tentativa e erro. Vão tentando, vão observando, vão tentando fazer igual, e é o erro que abre a porta à aprendizagem. E, portanto, há coisas ultra criativas, que há umas que são só cópias daquilo que já viram, sei lá, há movimentos que parecem movimentos que eles já viram. Há outros que são aproveitamento do exterior. Outro dia estava um senhor assim nos seus 70 anos, mas vestido, não estava vestido para fazer desporto, foi fazer assim uma caminhada e de repente agarrou num ramo de uma árvore mais alto e estava a fazer daquele ramo uma máquina de ginásio, que ele fazia várias coisas, puxava o ramo, depois puxava o ramo de trás e pá, olha, demais. E depois de vez em quando lançava assim o olho para o lado a pensar que estava a ver o que estava a passar, mas sim, acho que é muito tempo. Isso é engraçado, imagina, o exercício físico é isso mesmo, é movimento e é exercício, isso está, pode estar tão certo como qualquer outra coisa, desde que seja, pronto, feito com intenção e com consciência do que está a fazer, percebes? E já há muitas linhas de treino também que vão nesse sentido, por exemplo, de aproveitar as coisas naturais e tudo mais. Epá, isso é bom, agora lá está, a pessoa, eu acho que isso é positivo e se a pessoa gosta e se sente bem, é para a força, e se sente necessidade de procurar algo mais e de melhorar isto, tudo, de procurar um caminho e alguém que a ajude. É assim, acho que essas coisas são de facto positivas. Opa, olha, desculpa, eu não resisto a houve outro que foi um rapaz que estava a fazer, levou uns halteres, estava a fazer uns pesos, não sei o quê, e depois tentou fazer pesos com os pés assim, e pôs os halteres. Depois queria fazer elevações e fazer rodar e não sei o quê, mas aquilo não se equilibrava.
e ele estava muito encavacado, porque olhava para todos os lados. Eu estava deitado com a Joana e eu observei que ele estava muito encavacado, mas era um esforço muito grande para que o rei do halter ficasse preso no pé. Durante uns 10 minutos, depois desistiu. Foi-se embora, foi correr. Bom, olha. Próximo já leva umas braçadeiras daquelas de plástico de serrilha para prender aquilo. Bem, olha, Marco, muito obrigado. Obrigado. Acho que houve muita coisa para continuar a falar. Eu sei que a Raquel já me disse que vai comentar o vídeo e vamos pôr os alunos também a colocar as suas próprias questões e a falar um bocadinho da sua experiência nestas áreas. Eu acho que isto pode criar aqui conversa, porque o objetivo destas partilhas é criar conversa, criar cultura. Para mim, cultura é isto, é o que as pessoas fazem quando trocam ideias. Cultura é uma mesa do café, mais do que uma exposição. Também é, mas é isso. Eu acho que isso nos faz um bocadinho de falta. Por um lado, esta virtualidade tem esta coisa boa de está-nos a forçar um bocadinho mais a chegar aos outros de outras maneiras. Traz muita coisa boa, sim. Bom, relembrando, e agora vou voltar, isto é esquisito porque eu estou a olhar para o lado, para a imagem do Marco, agora vou olhar para a câmera. Relembrando, o Marco tem o seu espaço, que é o centro, em Alvalade, na Avenida da Igreja, e eu vou deixar associado ao vídeo um link abaixo com a informação, com o site, com a informação que o Marco também me der agora para que vocês possam ver o trabalho e para o contactar, vale muito a pena. E pronto, olha, espero que tenham gostado. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima.